um sistema para o cliente grande, coloca um banco de bateria grande para ele e aí coloca um aparelho que não deixa ele injetar essa energia na rede. Então, durante o dia, ele vai gerar energia, vai atender a demanda dele, né, a necessidade dele durante o dia. A sobra, ao invés de ser injetada na rede da concessionária, ela vai ser injetada num banco de bateria. E que em Minas Gerais não estavam aprovando mais projeto de energia solar. Ouviu falar sobre isso? Ouvi falar sobre isso. Não é mentira, é verdade. E aí, a concessionária de energia alega inversão de fluxo de rede. O que é isso? Ela diz o seguinte, olha, tem mais energia solar disponível do que cliente para consumir essa energia. Porque daí muitas empresas, para ganhar o cliente, ela faz preço muito baixo, contrata muito ruim, porque daí pega o profissional para pagar pouco, pega o profissional que não tem a capacidade de fazer o serviço, e quem paga a conta final é o cliente que achava que ia economizar. Energia não é algo para amador. Energia solar também não é algo para amador. Então, você precisa ter uma equipe técnica muito boa, desde quem está produzindo um orçamento solar, para entender qual é a necessidade do cliente, projetar colocar os equipamentos que realmente atendam aquela necessidade, mas precisa de um engenheiro eletricista para fazer um projeto bem feito, precisa de uma equipe de instalação competente para instalar da forma correta, como manda as normas, como está no projeto. Todas as unidades consumidoras precisam estar ou no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ da usina central. Então, se eu tenho uma usina central no CPF número 1, todas as unidades consumidoras onde eu vou fazer o abatimento precisa estar no mesmo CPF número 1. Isso. O saldo que o cliente fica, que chama saldo ou crédito, pode-se utilizar também esse nome, de energia que o cliente tem relacionado à energia solar, ele tem até 5 anos para ele utilizar a energia solar, e ele vai ter um consumo imediato. Consumo que está sendo feito no momento que as placas estão gerando, esse consumo não passa pelo relógio da concessionária. Ele não vai ser tributado. Porque primeiro ela abastece a sua necessidade, o excedente passa pelo relógio. Então, se você tem um sistema para gerar 1.000, mas ele está em cima da sua residência ou comércio, você vai fazer a utilização de parte dessa energia imediatamente. Olá, Brasil! Chegando para mais um Embaixada. Eu sou o Cleuber Freire e esse é o Embaixada Cast. Você já vai se familiarizando com isso. Muito obrigado pela sua presença já aí de olho, curioso, com vontade de saber como vai ser o nosso bate-papo hoje. Nosso bate-papo hoje vai ser muito especial. Eu estou ao lado aqui de um grande amigo. Hoje a gente vai falar de coisas muito interessantes que talvez seja algo que você esteja precisando de ouvir, né? Vamos tirar algumas dúvidas relacionado à energia limpa, né? Energia verde, a gente vai falar de energia solar e outros assuntos mais. Porque hoje, para bater um papo conosco, ele, da Extrasol, energia solar, o Gerry Adriani, meu amigo Gerry Adriani. Seja muito bem-vindo aqui, Gerry Adriani, ao Embaixada Cast. Muito obrigado, Cleuber. Muito obrigado mesmo. A Embaixada Cast, Cleuber já vem me falando da Embaixada de antes ainda da concepção, quando estava na concepção da ideia do Embaixada Cast, né? E eu tenho assistido a quase todos os episódios lançados pelo Embaixada Cast e é uma honra para mim poder estar aqui hoje no seu podcast. Que legal, né? O Gerry faz parte de alguns projetos na nossa vida, né? O Gerry, a gente tem uma caminhada junto ali por Alto Alegre, que é de onde nós, vamos dizer assim, a nossa origem, de onde nós saímos, e a gente, muitas vezes nós estivemos reunidos, conversando, compartilhando, trocando ideia, e quando nasceu esse projeto no nosso coração, a gente compartilhou com alguns amigos, entre eles, né, a gente sempre compartilha com os amigos mais chegados, entre eles o Gerry é um deles que, apesar de nós termos distanciado um pouco, porque ele partiu para um mundo de negócio para outras cidades, outras localidades, ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente nunca deixou de conversar, porque a amizade, assim como aqueles que são meus amigos já de alguma data que está nos assistindo, sabe do carinho e do cuidado que nós temos para manter relacionamento. A gente vai falar um pouquinho sobre network também, sobre relacionamento, a importância disso por onde nós andamos.
A gente já vai começar o bate-papo, mas eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, né, dá o seu like. Primeiro se inscreva, depois você dá o seu like aí, comece a acompanhar a gente. A gente está apenas começando hoje. Em podcast é o quinto programa. Então a gente é muito criança. Outro dia eu estava dizendo para um convidado aqui que ninguém nasce grande, nem gigante nasce grande. Só super-herói que nasce grandão. Mas aí você vê um super-herói nascendo com uma roupa bonita, diferente, com uma capa, mas ele bota uma cuequinha por cima da roupa. Então tem ali um símbolo de infantilidade, de criança. E nós estamos apenas começando. Gerry Adriane, mais uma vez eu quero expressar aqui a gratidão no coração e que bom que você aceitou o convite para a gente vir conversar, compartilhar um pouquinho. E eu quero começar já, é claro, falando de energia solar, mas eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder a pergunta e vai ficar no ar, porque eu também quero saber algumas coisas pessoais da sua vida. Perfeito. Mas energia solar nasceu quando? Quando que começa isso, Gerry? Energia solar nasceu há 6 anos. Nasceu há 6 anos na minha vida. Na verdade, nasceu assim, que eu comecei a trabalhar com energia solar, né? Eu já ouvi falar, gostar do assunto já há muito mais tempo que isso. Mas eu comecei, de fato, a trabalhar com energia solar há 6 anos. É uma história, eu comecei trabalhando com energia solar, eu vendia um outro produto. Certa vez eu apresentei esse outro produto que eu trabalhava para uma pessoa, para uma família, e terminando o programa, uma das pessoas já trabalhava com energia solar, então ele falou, olha, eu gostei da forma que você apresentou esse produto. Até então eu nunca tinha tido uma abordagem, visto uma abordagem nesse formato que você fez. Trabalho com energia solar. Quer trabalhar com a gente? E eu, de imediato, aceitei o convite. Trabalhamos ali por 2 anos. E aí, 2 anos muito bons, inclusive. E aí, nesse período de 2 anos, as coisas não foram dando muito certo para a gente trabalhar ali com ele, e nós decidimos sair, né? Nós, porque eu estou falando de mim, estou falando do meu sócio, tá? Nós trabalhávamos juntos nessa empresa de energia solar. E aí saímos e montamos nossa própria empresa. Gerry, nós vamos falar bastante coisa relacionada à energia solar, das dificuldades até para começar o trabalho e tal, porque o começo sempre é difícil. E depois a gente vai falar também do progresso e de novidade. Aliás, tem uma novidade aqui, ó, que a gente vai apresentar essa novidade aí para você hoje. Você vai conhecer a Bluet, e é uma novidade em matéria de energia limpa, renovável, energia solar. Eu acredito que isso vai ser algo que vai pegar num linguajar mais comum. Mas antes da gente apresentar essas novidades, queria que o Gerry falasse um pouquinho ali como é que foi a infância, Gerry. Crescendo, foi em Alto Alegre mesmo? De onde que você é? Primeiro fala de onde você veio, qual o estado que você nasceu, né? Eu vou começar então falando do meu pai e da minha mãe. Ambos são falecidos, infelizmente. Perdi minha mãe em 2020, meu pai o ano passado. Meu pai é um dos fundadores de Alto Alegre, né? Quando ele chegou na região, juntamente com diversos outros ali, não tinha nem estrada para acessar as terras, né, que eles buscavam na época. Meu pai e minha mãe se casaram em Minas Gerais, os dois nasceram em Minas, casou em Minas Gerais. Tiveram 3 filhos. De Minas eles vieram para o Paraná. As dificuldades, eles contam que as dificuldades em Minas eram muito grandes, né? E aí eles decidiram mudar para o Paraná porque tinha uma promessa muito grande no estado do Paraná, né? E mudar de Minas para o Paraná, nasceu mais uma filha. Do Paraná eles vieram para o Mato Grosso do Sul, mais especificamente para a cidade de Naviraí, onde nasceram mais 3 filhos. E de Naviraí, meu pai queria muito ter um pedaço de terra para chamar de dele, né? E para trabalhar juntamente com a minha mãe. E o INCRA, o Instituto de Colonização Agrícola, né, estava convidando as pessoas para abrir o estado de Rondônia. Então, por volta ali de 78, 79, ele pegou o que tinha, os filhos e a esposa e uma mochilinha ali com alguns pertences, e veio até Pimenta Bueno. E eu sou o último dos 8 filhos, do meu pai com a minha mãe. Então eu sou o caçula da casa, nasci em Pimenta Bueno. De Pimenta Bueno, o pai conseguiu um sítio em Alto Alegre dos Parecis.
E em 80 eu nasci início dos anos 80, e em 83 meu pai muda com a nossa família para Alto Alegre dos Parecis. Então eu cheguei com 2 anos de idade em Alto Alegre, fiquei por 30 anos morando no município de Alto Alegre. Alto Alegre mora no meu coração, é a minha cidade, apesar de eu não estar morando mais lá hoje, né? Mas é a minha cidade do coração, onde eu cresci, estudei, fiz as primeiras amizades, onde tenho parentes, lá tenho irmãos, tenho sobrinhos, sobrinhas. Então eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Alto Alegre. Jé, quase que eu ia cometer um erro de perguntar pra você se você morava na cidade ou no sítio, na zona rural. Porém, década de 80, eu cheguei ali em 96, pude conhecer Alto Alegre já no ano de 96 e 97. Ainda era bem rural. Mas quando você chegou, tudo era rural, né? A cidade vai nascendo ali com vocês ali, né? Nasceu com a gente ali. Na verdade, tinha algumas casas, né? Quando nós chegamos, tinha algumas casas onde hoje é a cidade de Alto Alegre. Somente algumas casas. Tinha um ou dois bar que vendia suprimentos ali, né? Que vendia suprimentos, um arroz, um feijão, um charque, porque não tinha energia. Então, era assim, era esses suprimentos que duravam um pouco mais, né? As mercadorias que duravam um pouco mais. Aí, quando precisava de tratamento de saúde ou de algo do tipo, teria que se deslocar até Pimenta Bueno, porque Rolim de Moura ainda estava começando naquela época. Quando você entra no período de escola, já tinha escola desde o início para vocês estudar? Você e seus irmãos que eram mais velhos que você, ou tinha essa dificuldade também de escola? Não, quando eu estava no período escolar, já tinha escola. Os meus irmãos mais velhos, para eles, não tinha escola. Assim que nós chegamos, não tinha. A escola, acredito que ela chegou, não tenho esse dado exato, mas eu creio que ela foi acontecer provavelmente uns 8 anos após, quase no início dos anos 90, que aí chegou a escola. Chegou os primeiros professores ali. Era uma realidade. Hoje nós vivemos num estado que a educação avançou muito e praticamente a gente não tem analfabetismo no estado de Rondônia mais. Sim. Mas era uma realidade, né? Eu também cheguei naquela época em Rondônia e eu me lembro que meu pai ganhou uma terra em Novo Horizonte e não tinha. Então, por causa das famílias que foi mudando para Novo Horizonte, isso eu tô falando de 79, né? Eu tinha 5 aninhos. E eu ia fazer 6 anos e eles precisavam de escola. Minha irmã era mais velha que eu, já precisava de estudar. Então a escola foi por causa dos moradores que foram pra lá. E hoje tem bastante facilidade com relação à escola. Ô, GR, você me falou de Alto Alegre, mas vocês foram direto pro sítio? Qual linha que era, se era a linha? Nós morávamos na linha, na P42. 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 Que pertencia à Alta Floresta, assim, Na a época organização? pertencia à Alta Floresta. A P42 pertencia. O Alto Alegre era um distrito de Alta Floresta. Ah, E certo. aí, se não me falha a memória, em 93, 92, 93, é que foi emancipado. E aí, Alto Alegre, aquela região onde compreende Alto Alegre ali, passou a ser um município. Né? Deixou de pertencer à Alta Floresta e se tornou ele próprio município. Quando eu cheguei era o primeiro mandato, o primeiro prefeito era a prefeita Vitória, que ela vem depois de um prefeito tampão, né? Eu não me Isso. lembro bem o nome, mas se eu não me engano era o seu José Santana. Arlindo, se não me falha a memória, seu Arlindo. Isso. A gente vai até levantar esses dados. Uma hora eu quero contar a história de Alto Alegre. Aliás, vai estar aqui um professor lá de Alto Alegre para a gente falar do início de Alto Alegre, a história de Alto Alegre. Já combinei com ele. A gente vai fazer um podcast para a gente falar dos cacaieiros, a chegada ali, né? E como que isso foi até um tanto. É claro que era sofrido, mas divertido, né? E a gente vai contar de uma maneira bem, bem legal aqui, em breve. Ô GR, falou que ficou 30 anos em Alto Alegre. Em Alto Alegre, você sempre foi ali da linha. Quando eu conheci você vindo para a cidade para tentar a vida na cidade. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que a maneira como você veio tentar a vida na cidade é muito interessante. Certo, perfeito. Eu fiquei na linha, morei na P42 até 2005. Até janeiro de 2005. Em janeiro de 2005 eu vim para a cidade. Mudei para a cidade de Alto Alegre dos Parecis. Em Alto Alegre dos Parecis eu fui secretário municipal de assistência social. Um dado importante é que eu fui secretário muito jovem. Eu tinha na época 22 anos de idade, quando eu assumi a Secretaria de Assistência Social. E tive a oportunidade de ser vereador naquele município, também Alto Alegre dos Parecis. Em 2009 iniciou meu mandato de vereador, que ficou até 2012. Fui até 2012
cumpri o meu mandato completo, né? 4 anos de mandato ali. E a gente precisa checar isso, mas eu creio que eu ainda tenho o título de vereador mais novo, de ser eleito vereador e tomar posse de vereador mais novo de Alto Alegre, até hoje. Esse título ninguém tirou ainda de mim. Você tinha 22 na época? Não, Não, na época eu já estava com 28 anos. 28 anos. 28 anos. Você foi a gestão, você ganhou para vereador na gestão 2009 a 2012, no segundo mandato do Padre Tom. Isso, no segundo mandato do No Padre primeiro Tom. mandato do Padre Tom, você não era político, você Eu veio era para auxiliar a eu era um trabalhar. menino que veio da área rural e já assumiu de cara uma secretaria municipal. Muito interessante. Pegou experiência ali, né? Muita experiência, muita experiência. No começo a gente sofreu, assim, no sentido de não ter conhecimento com o setor público, mas a força de quem trabalhou uma vida na área rural, de saber das dificuldades real do povo, né, daquela cidade, de já morar ali há muitos anos, me fez querer aprender e buscar conhecimento. Então, na época eu saía, eu vinha em Santa Luzia, eu ia em Alta Floresta, eu ia em Rolim de Moura para buscar ajuda, para buscar conhecimento nas secretarias, nesses municípios, nas prefeituras. O que a gente não conseguia ter de acesso através da prefeitura de Alto Alegre, que ainda era muito precário o setor público, a gente buscava fora. E eu acredito que a gente teve sucesso. Eu acredito que eu tive sucesso como secretário, senão não teria sido eleito vereador logo em seguida, né? Verdade. Gerry, e aí depois dessa passagem pela política, e você acabou também, eu acho que você pode falar sobre isso, você acabou casando e mudando de Alto Alegre, né? O que me motivou eu sair foi justamente a família. A família, eu me casei, né? Casei já no finalzinho do mandato, eu me casei. E início de 2013 nasceu meu primeiro filho. Nasceu meu primeiro filho. E a ideia nossa era assim, bom, terminando agora a licença maternidade da esposa, a gente tenta uma transferência do trabalho dela para mais próximo, né? Para Alta Floresta ou para Santa Luzia, e que daí dá para conciliar. Continua morando na cidade de Alto Alegre e tal, e faz um bate e volta, né? A gente dá um jeito. Mas não deu certo a transferência para essa cidade onde a gente almejava, né? E aí, na época, o trabalho dela era em São Miguel do Guaporé. Aí, quando estava para terminar a licença maternidade, eu falei, não, não tem nem o que discutir, vamos para São Miguel do Guaporé. Eu vou ficar junto com a minha esposa e com o meu filho. E aí, fomos para São Miguel do Guaporé. Você renunciou a uma carreira, né? Porque ali tinha possibilidade de uma carreira política, até por Sim. causa do seu trabalho prestado ali, para estar junto com a família, valorizando a família. Hoje, Gerry, você falou do primeiro filho, você tem quantos filhos hoje? 3 filhos. 3 filhos. O primogênito é de 2013. 2013, aí uma menina já veio em seguida em 2014, diferença pouca de idade entre os dois. E em 2016, meu terceiro filho. São 2 meninos e uma menina. Muito bem, aí a gente chega nos 6 anos da energia solar, porque você vai para São Miguel quando sai de Alto Alegre, mas ali você ainda não começa a energia solar, você vai começar posterior. E aí chegamos agora onde o Gerry entra dentro desse mundo da energia solar. Aí de São Miguel do Guaporé, você vê como que a vida vai levando a gente. E é importante a gente entender que faz parte do processo, né? Eu sempre gosto de olhar as coisas pelo lado positivo. Então, faz parte do processo. Em São Miguel do Guaporé, o cargo que a minha esposa assumia na instituição que trabalha, a nível nacional, o cargo foi extinto. E aí, o órgão que ela atua disse, olha, você tem possibilidade de ficar ou nós temos uma vaga em outra agência, Cacoal, e se você quiser, a vaga é sua. Aí, então, a gente conversa entre família e decidimos ir para Cacoal. Até porque Cacoal era uma cidade que nós almejávamos muito morar. Eu creio que boa parte das pessoas que moram em Rondônia, principalmente no interior, se perguntar assim, qual outra cidade que você gostaria de morar a não ser a sua? Quem não mora em Cacoal, provavelmente uma grande maioria dessas pessoas vão dizer Cacoal é uma cidade que eu gostaria de morar, porque tem quase de tudo ali, né? Ali tem desde a parte né? da saúde, a educação, a segurança em Cacoal. É uma cidade muito boa, é uma cidade muito boa para se viver. Então nós fomos morar em Cacoal.
E de Cacoal nós fomos para Chupinguaia, de Chupinguaia para São Francisco, mas a energia solar começou em Cacoal. Então, em Cacoal nós começamos, em Cacoal que a gente criou a empresa Extrasol, eu juntamente com meu sócio, Vanderlei Matias, e então, a nossa sede hoje é em Cacoal. Hoje nós estamos em Cacoal com empreendimento em Cacoal, em Chupinguaia, em Vilhena, em Nova Brasilândia e São Francisco do Guaporé. Nós estamos com 5 escritórios, mas a nossa base principal é Cacoal. Quero mandar aqui um abraço, Vanderlei Matias. Nós estivemos com ele, né, reunido hoje, inclusive, né? Hoje pela manhã, até para a gente compartilhar algumas coisas, trocar ideias sobre os novos projetos, essa novidade que está chegando. E uma hora dessa, Vanderlei, eu quero que você venha aqui para a gente compartilhar um pouquinho. Vanderlei, eu acho que é um dos fundadores do Cacoal. Ele ajudou a desbravar ali o Cacoal. Tem muita história para contar. Ele tem muita história para contar de Cacoal. Ele conhece Cacoal muito bem, as pessoas conhecem muito ele ali. Que legal. Ô, Gerry, energia solar, o que motivou você começar a mexer com energia solar, ou foi apenas como... Você até já deu uma pincelada bem rapidamente quando você disse que você começou trabalhando primeiro prestando um serviço. Sim. Mas entre começar prestando um serviço e vocês criar, na verdade, uma marca, porque a Extrasol hoje ela é uma marca que vai se consolidando cada vez mais, o que motivou a começar isso e deslanchar essa empresa? É o querer empreender. Querer empreender. Entender o que é empreender e gostar disso. Então, quando eu comecei nas vendas, e aí eu não falo nem de energia solar, de outros produtos, eu conheci um novo mundo. Eu fiquei no setor público, a gente falou aqui de Alto Alegre, mas eu trabalhei no setor público em São Miguel também. Né? Também fui secretário, fui controlador-geral na prefeitura em São Miguel. Então, eu fiquei 11 anos e meio no setor público. Quando eu fui para a área de vendas, eu vi que a gente também, com vendas, nós podemos ajudar as pessoas. Nós podemos resolver a dor, um problema de outra pessoa. Até porque ninguém compra aquilo que não precisa. As pessoas só compram aquilo que precisa. Então, eu gostei da área de vendas. Nós gostamos da área de vendas e aí fomos para... decidimos criar a nossa própria marca, né? Que é a Extrasol. Vocês começam a energia solar. Como que era Rondônia? Porque era tudo o início. A energia solar em Rondônia, apesar de que pode ter alguns que veio antes de vocês, mas ainda não era tão conhecida, tão popular como ela está ficando em todas as cidades do estado de Rondônia. Como é que foi o desafio de começar isso? Olha, era um desafio grande, por quê? Porque nós tínhamos que convencer o cliente de que ele queria saber sobre energia solar, mas a gente tinha que convencer ele de que energia solar era algo bom, que realmente era algo rentável, que ia trazer economia para o bolso, que ia ajudar o meio ambiente, entendeu? Então, o desafio era muito grande. Então, a gente precisava andar muitos quilômetros para acessar os clientes, linhas de financiamento para esse tipo de produto era muito reduzidas, entendeu? Então, isso dificultou bastante no início ali. Mas a gente viu que era algo interessante, a gente perseverou, né? Muito bem, Gerry. Eu até falava com você há pouco da importância da energia solar. À medida que foi avançando a tecnologia, a ciência, aumentando muito os elétrons, o Brasil ficou muito carente, eu diria, não é que é carente, mas a energia ficou muito comprometida. Aliás, a gente vinha de históricos de apagões muito grandes nas grandes cidades, nos grandes centros, e também a nossa realidade em Rondônia não era muito diferente. Sobre a importância disso e como que isso veio para suprir uma necessidade e até ajudar, eu diria, o desenvolvimento, porque sem energia hoje é impossível desenvolver. E como que isso está sendo, e eu creio que será importante para lugares mais longínquos, aldeias, em lugares no Amazonas, por exemplo, algumas cidadezinhas que tem muita escassez ainda de energia. E eu vou até citar um exemplo que quando eu mudei para São Francisco do Guaporé, não havia o linhão, a energia de usinas hidrelétricas. A energia lá era com motor estacionário. Então, a São Francisco tinha alguns políticos, alguns administradores um pouco mais ousados. O que eles fizeram? Incentivaram a energia solar e foi criada uma grande usina de energia solar para auxiliar. Hoje chegou a alta tensão, né, o linhão chegou lá, mas muitos lugares ainda não tem. Tem muitos lugares que são motores e hoje mesmo nós ouvimos um pouco sobre isso, algumas cidades.
Primeiro, a energia solar chega e ela precisa ser regulamentada. Então, o que é a energia ser regulamentada? Para se instalar um projeto de energia solar para uma residência, para um comércio ou para uma indústria, é necessário apresentar para a concessionária de energia, no nosso caso a Energisa, um projeto. E ao apresentar esse projeto, você descreve qual é a carga de energia que a rede vai receber, né? Que a rede vai receber, se precisa de fazer adequação de transformadores, de cabos, ou outro tipo de implemento necessário para a viabilização da corrente elétrica. Então, isso fez com que a energia solar fez com que tivesse melhoria nas redes. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo e recordar o que era há 6 anos atrás, nós vamos perceber que a energia que chegava nas nossas residências, lá no setor rural, nos comércios, nas indústrias, era uma energia com qualidade muito ruim. Ela hoje está 100%, eu acredito que ela não chegou no seu 100%, ela ainda precisa ser melhorada, mas ela já melhorou muito e deve-se, isso, uma grande parte deve-se à energia solar. Porque quando se apresenta um projeto para a concessionária, para aprovar um projeto de energia solar, ela vai dizer, olha, precisa fazer uma melhoria, seja na rede interna do cliente, precisa melhorar o seu padrão de luz, precisa melhorar, trocar o cabeamento da energia, precisa colocar um cabo com potência maior, né, na rede que alimenta essa região onde você mora, precisa de trocar um transformador para dar conta de atender essa demanda e essa melhoria ela tem sido feita. E se não tivesse energia solar, eu acredito que a concessionária não seria forçada, ela não ia ser demandada, ia perdurar aí por mais alguns anos, com equipamento arcaico, com redes precárias, entendeu? Então a energia solar, além dela trazer economia para quem está fazendo o investimento, ela consegue trazer melhoria na qualidade da energia. Gerry, eu puxei esse assunto porque energia solar no Brasil diz que ela avança com muito mais ímpeto do que em outros países, até porque o sol no Brasil, né, que é a matéria-prima, vamos dizer assim, é a luz solar. Então a energia solar tem um papel muito importante no desenvolvimento do nosso Brasil. Eu fiz questão até de anotar alguns dados, Gerry. Uma das anotações que eu fiz, e isso é público, né, tá lá, é só você pesquisar na internet, vai aparecer essa informação, mas eu já vou te dar essa informação aqui. O Brasil bateu o recorde de expansão, tornando-se o 4º maior mercado de energia solar do mundo. Você sabia disso? Talvez esses dados, muita gente que está nos ouvindo não tem esses dados. Sim. E algumas pessoas têm medo de colocar um sistema solar ou tem dúvidas por causa de tanta fake news rodando por aí. E tem muita gente que acha assim, não compensa, não adianta. Sobre geração de empregos e investimento. O setor de energia solar, só o setor de energia solar, ele gerou 1,8 milhão de empregos. Ou seja, uma pessoa igual você e o Vanderlei, né, na Extrasol, quantas pessoas vocês têm, vamos dizer assim, colaborado, ajudado para sair do desemprego? Eu pude ver lá na tua empresa quantas pessoas envolvendo na montagem, porque a energia solar ela envolve uma mão de obra também. Se você quiser aprender um pouquinho mais, saber quais os meios para você colocar, você deixar aqui o telefone, o contato, se você quiser entrar em contato com ele, ele vai lá, te faz um orçamento, te dá uma assessoria, independente de você comprar ou não, mas ele te manda de informações relacionadas a isso, e é uma pessoa que eu posso garantir que ele vai te dar o feedback, o retorno, por causa daquilo que nós já temos como experiência na vivência junto. Para encerrar esses dados, gerou mais de 1,8 milhão de empregos e atraiu mais de 279,7 bilhões em investimento desde que a energia solar começou no Brasil. Você sabe quando que ela começou no Brasil? 2012. É o que diz, né, sobre a pesquisa que eu fiz. A partir de 2012, a energia solar começou. E a última informação sobre a matriz energética, né? A última informação diz o seguinte: a fonte solar já apresenta cerca de 24,1% da capacidade instalada da matriz elétrica brasileira, superando a marca de 62 GW, potências
instalada. Gigawatts. Gigawatts. Essa é a... Muito grande. Desculpa aí, é que eu sou meio analfabeto nessa área aqui mesmo, né? Itaipu, se não me falha a memória, são 7 gigas. 7 GB. É. E a energia solar já está 3 vezes. superando a marca de 62 gigawatts no Brasil. É significativo, né, gente? Muito significativo. Com relação à geração de emprego, é interessante essa cadeia de emprego. É importante, às vezes a gente não para pensar, né? Mas uma empresa de energia solar, ou qualquer outra empresa, vamos pegar a energia solar, que é o que nós estamos falando hoje aqui. Eu não consigo dizer para você quantos empregos gera a Extrasol, consegue fazer gerar. Porque ela desde a importadora, dos painéis solares, do inversor, dos cabos, a transportadoras, dá emprego para motoristas, chega para nós. Nós temos que alimentar aqui uma cadeia de profissionais como engenheiros, eletricista, o pessoal de apoio de escritório, e quando chega antes de ser instalado esse equipamento, dependendo, a gente vai precisar ir para o material de construção, fazer compra de alguns equipamentos, vamos precisar ir para uma casa que vende produtos elétricos para comprar equipamentos que precisam para ser feita essa instalação solar. Então, toda essa cadeia são empregos garantidos e que a energia solar proporciona ficarem ali. Imagina se tirasse a energia solar hoje do mercado brasileiro. Quantos empregos cairiam? Cairiam muitos empregos. Em todos esses setores que eu listei aqui e em alguns outros que eu não sou capaz nem de imaginar. Ô, GR, para a gente entrar nesse assunto da operação, eu me lembro que ano passado, ano atrasado, você esteve em São Francisco. Isso. E a gente conversou sobre energia solar. E aí começou um burburinho de que a energia solar não ia compensar mais porque vinha uma taxação da parte do governo para cima. Isso. Da energia solar. E aquilo parece que foi superado. Fica um prejuízo para a expansão do negócio, fica um prejuízo dos próprios clientes, gerar uma dúvida muito grande. Começou em 2022. A Lei 14.300 de 2022, ela trouxe no seu texto que a energia que passasse pelo relógio, a energia solar, quando ela passa pelo relógio, ela é injetada na rede, paga-se uma taxa, precisaria pagar uma taxa para a concessionária de energia, pelo uso da rede. E aí, muita gente discorda, né, dessa taxa, mas eu, particularmente, eu estou falando aqui particular, tá? Eu também tenho energia solar. Eu acho que é justo, porque se a gente continuasse pagando apenas uma taxinha mínima para a concessionária de energia, ela não ia ser capaz de fazer aumento de carga nas redes, de quando cair um poste, fazer a troca. Então, é justo, porque está utilizando uma rede da concessionária para você. Aí, quem tem projeto de energia solar, a contribuição era mínima, era muito mínima. Então, hoje, a taxação, ela não é uma taxação do sol, como falavam que era. É apenas uma contribuição para que a concessionária de energia possa fazer as melhorias que precisa fazer. Então, naquele momento ali, no final de 2022, foi um barulho muito grande, muitas empresas de energia solar assustando o cliente, muitos clientes apavorados, muitos vídeos na internet. A internet é uma coisa muito positiva, muito boa, mas ela mal interpretada, mal utilizada, ela serve para amedrontar as pessoas. Naquele momento serviu muito para isso, para amedrontar as pessoas. O que nós fizemos? Nós também não estávamos entendendo como é que isso ia se dar na prática. Mas ao invés da gente ir para a rua falar para o nosso cliente que a energia solar não era viável, que ia acabar, que tinha que correr para fazer seus projetos, porque no fundo muita gente utilizou para vender. Diz, olha, se você não fizer até final de 2022, não vai valer a pena mais, é agora ou nunca. Então, naquele período, todos os integradores, todos que trabalham com energia solar, vendeu muita energia, entendeu? Nós fomos entender. E aí nós vimos que não era do jeito que estava sendo feito. O que se ia pagar e está sendo pago agora é relacionado ao fio B. Né? O fio B, quem não tem energia solar já paga o fio B. Uhum. Só para a gente tranquilizar.
Então, se eu tiver energia solar, eu vou pagar uma taxa. Não, você não tem energia solar, você está pagando essa taxa. E detalhe, você está pagando muito mais do que quem tem Ou energia seja, de um solar. jeito ou outro a gente paga. Já paga. Esse fio B. O fio B. Quem não tem energia solar, paga o fio B. O que é o fio B? Se você consumiu 1.000 kWh por mês, o fio B ele vai incidir em 28%, ou seja, em 280 kW. A legislação ela veio e disse assim, olha, a taxa vai ser em cima do fio B. Então, se eu injeto 1.000 kW na rede, eu estou dando 1.000 aqui como um exemplo, tá? Para a gente entender. 1.000 kW na rede, eu vou pagar a taxa sobre o fio B. O fio B representa 28%. Então, nós vamos cobrar essa taxa gradual. Então, de 1.000, do 28% dá 280. Então, 2023, 15%, 2024, 30%, 2025, 45%, 2026, ano que vem, próximo ano agora, 60% do fio B. Então você pega, não é dos 1.000 kW, é apenas do fio B. Então você pega 60% para o ano que vem e para o ano 2026 vezes 280 kW. E aí você vai saber quanto você vai pagar de taxa pelo uso de rede. Isso numa comparação de quem está injetando na rede 1.000 kW mês. Mas vamos trazer para uma residência que tem um projeto instalado para gerar 1.000 kW mês. Ele vai pagar em cima dos 280? Ele não vai, porque durante o dia o cliente que tem energia solar ele vai estar gerando energia solar e ele vai ter um consumo imediato. Consumo que está sendo feito no momento que as placas estão gerando, esse consumo não passa pelo relógio da concessionária. Ele não vai ser tributado. Porque primeiro ela abastece a sua necessidade, o excedente passa pelo relógio. Então, se você tem um sistema para gerar 1.000, mas ele está em cima da sua residência ou comércio, você vai fazer a utilização de parte dessa energia imediatamente. Vamos imaginar que seja 500 kW. Então, só vai passar 500 pelo relógio para ser devolvido para você. Então, o fio B vai ser em cima daquilo que passar pelo relógio da conta de luz. Quando a gente consegue explicar isso didaticamente para o cliente, ele entende, ele vê que a energia solar não acabou, não vai acabar. A energia solar é algo para trazer economia. Ô, Gerry, um amigo me dizia que a concessionária não faz nada, mas tem uma taxa de cento e poucos reais que ele tem que pagar, da energia que ele colocou na casa dele. E essas taxas que são básicas e é padrão, aliás, é lei, né? Tá lá na lei. E aí eu até fazia uma observação com ele dizendo o seguinte, cara, você tem como colocar a energia solar sem usar aquilo que já é de estrutura da concessionária? Então coloca uma off-grid, que tem jeito. Faça a tua estrutura e não dependa da estrutura da concessionária. Mas a concessionária está cobrando porque você acaba utilizando. Não sei se na minha maneira de entender, mas se você coloca um inversor e se você joga a tua energia, a sobra vai para ser administrada pela concessionária. Sim. E ela te devolve aquela energia. Aliás, todo o trabalho de energia passa pelo sistema, pela base da concessionária, né? A que a gente chama de subestação, e a tua energia vem, e queira ou não, você usufrui disso aí, mesmo você tendo energia solar, e ela acaba tendo responsabilidade sobre isso. Sim. Porque para ela manter a energia sua igual a de todos os outros, na mesma, vamos dizer assim, na mesma regulagem, né? Não sei se é esse linguajar completo, mas dando uma estabilidade, é necessário dela ter toda a estrutura dela. Então, nada mais justo que devolver isso. Eu achei muito interessante e você fez a explanação correta desse jeito. A segunda, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender como que funciona. Você tem suponhamos, o meu caso aqui, eu tenho 800 e poucos, eu gasto 800 e poucos quilowatts, né, que fala, Isso. de energia. Eu coloco uma estrutura aqui, faço um projeto com você de 1.000. Então, ele vai sempre ter uma sobrinha. Sim. Essa sobra, ela vai para a concessionária e eu tenho um tempo, um prazo, existe uma definição de quanto tempo eu tenho para usar aquilo ali. Por exemplo, num tempo de muita chuva, minhas placas não vai estar gerando. Então vai ter um mês lá, uma semana que o consumo vai ser, aliás, a geração de energia será menor. Daí eu tenho crédito lá, eu fico com esse crédito quanto tempo para poder usar? Isso. O saldo que o cliente fica, que chama saldo ou crédito, pode-se utilizar também esse nome, de energia que o cliente tem,
relacionada à energia solar, ele tem até 5 anos para ele utilizar. Com 5 anos ela começa a vencer o prazo para utilizar. E quando vencer, não se assuste, não vai perder os 5 anos inteiros. Ele vai perdendo mês a mês. Por exemplo, julho, daqui a 5 anos, no mês que você, aquele mês tal, que você gerou ali um pouco a mais, você vai perder relacionado àquele mês. Aí no mês seguinte. Entendeu? Então você tem até 5 anos para utilizar a energia se você estiver tendo saldo na conta de luz. Para simplificar, você tem 5 anos, fica ali depositando. 5 anos. A partir daí, um mês, volta um mês para cá. Um mês e sempre fica 5 anos sempre ali para você utilizar. Isso já é homologado? É uma lei? Isso já é homologado. Porque também teve muita dúvida relacionada a isso, né, no passado aí. Isso. E muito debate, né? Deixa eu falar mais um pouquinho, então, da Lei 14.300 de 2022, porque ela é interessante. Aí, aquela lei que disseram que a lei da taxação do sol, tal. Aquela lei, ela veio regulamentar a energia solar no Brasil. Porque a energia solar, até então, ela era negociada e estava funcionando super bem, ok, maravilha, mas ela não tinha uma regulamentação. Ela veio para trazer segurança jurídica para o setor. E para os clientes, principalmente para os clientes. Por quê? Porque a energia solar ela era regulada por uma portaria. E aí, qualquer pessoa pode pesquisar, e quem tem um pouco mais de conhecimento jurídico pode até contribuir com a gente depois aí, sabe que uma portaria ministerial ela pode ser reeditada, ela pode ser suprimida por um ministro. Ele então, quando cria-se uma lei, ela passa pelo Congresso, aí ela é algo que ela é analisada, ela é discutida, ela é votada pelos deputados, aprovada pelos senadores e sancionada por um presidente da República. Então, no caso, quando é uma lei federal. Então, ela veio para trazer segurança para o setor. Então, por isso que hoje, depois disso, já veio várias regulamentações sobre energia, muitas delas foram descartadas, muitas delas foram rejeitadas pela Câmara e pelo Senado, e se não tivesse a Lei 14.300, não ia precisar pedir a aprovação da Câmara e do Senado. Simplesmente uma canetada resolvia do jeito que quisessem resolver. Então, a Lei 14.300 ela veio para trazer segurança jurídica para a energia solar. E aí, tanto para quem trabalha como nós, na ponta, atendendo o cliente, quanto principalmente para o próprio cliente. A segurança é maior ainda para o próprio cliente. Ô, Gerry, onde não tem lei, aliás, a Bíblia fala que onde não tem lei, não tem pecado. Onde não tem regra, não tem lei, todo mundo faz o que quer. Sim. Então, organizou. É igual o debate da internet, né, da rede social. Precisa de uma regulamentação? Há uma interrogação e alguns dizem que não, outros dizem que sim, mas na minha humilde opinião, eu creio que tem que haver sim uma regulamentação e precisa de haver limites, Sim. Porque não pode ser bagunçada as coisas, né? Sim. E na energia não é diferente. Então, você que tinha dúvida relacionado à legalidade, existe a lei 14.300/2022. Há uma lei que já regulamenta isso, você pode pesquisar lá, a lei... Lei federal. Lei federal, colocada aqui. E aí, Gerry, dentro desse assunto tem uma outra pergunta bem interessante. Suponhamos que alguém está na dúvida para colocar energia solar, ele mora em Rolim de Moura, por exemplo, mas ele tem uma fazenda, um sítio lá perto de Porto Velho, na divisa do Amazonas, e ele quer colocar energia solar ou aqui em Rolim de Moura ou lá em Porto Velho, por exemplo, para bater aqui. É possível fazer num deslocamento? Tem limite de distância ou de estado para estado para você colocar uma usina ou uma energia solar para bater? E a segunda pergunta que eu quero que você lembre aí para já responder também é relacionada a quantas unidades consumidora eu posso colocar numa energia solar. Eu tenho, por exemplo, três unidades. E aqui na minha casa eu posso colocar um total X de placas, tem uma estrutura para isso. Então, eu posso colocar uma casa, por exemplo, que eu tenho a uma cidade a 150 km, a outra a 300 km? Funciona. Na verdade, olha, só para você ter uma ideia, a minha energia solar está instalada em Cacoal. E o abatimento, ela gera crédito de energia em Cacoal e faz o abatimento na unidade consumidora em São Francisco do Guaporé. Então, é possível, desde que esteja dentro do mesmo estado,
não tem limite de unidade consumidora. Eu posso montar uma usina solar e colocar 10, 12, 15, 20, não tem limite de unidade consumidora. A única regra que o setor elétrico pede, até para uma regulamentação da própria ANEEL, é que ou essa usina, todas as unidades consumidoras precisam estar ou no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ da usina central. Então, se eu tenho uma usina central no CPF número 1, todas as unidades consumidoras onde eu vou fazer o abatimento precisam estar no mesmo CPF número 1. Sempre foi assim ou antes havia um limite de 2, 3 unidades para uma usina? Sempre foi assim. Eu ouvi, não foi nem só uma vez, que você não podia colocar mais do que acho que 3 ou 4 unidades na mesma. Eu tenho um cliente com 12. Olha que beleza. 12, lá em Chupinguaia. Ele tem, na fazenda dele deve ter umas 4 ou 5 unidades consumidoras, na cidade tem alguns e em Vilhena. Ao todo são 12 unidades consumidoras, uma usina apenas. Jerry, eu acho que é bem esclarecedor aqui o nosso bate-papo. Energia solar tá muito popular, muito comum. Sim. E também tem muita gente trabalhando já com isso. Porém, é muito importante fazer com cuidado e dentro de algumas normas. Por exemplo, eu já ouvi comentário de que a pessoa compra um kit solar, mas não foi bem feito o projeto, tal, e aquilo depois acaba dando problema, causando algum sinistro até, né? Existem os riscos. Então, qual que é a importância? O que é preciso? Quem vai comprar hoje, quem quer fazer um orçamento de energia solar, o que é preciso ele verificar a respeito de segurança para ele fazer uma boa aquisição e ter segurança naquilo que ele está fazendo? Quais são os cuidados necessários para isso? Conhecer a empresa com a qual ele está negociando, muito bem. Conhecer os seus clientes e principalmente não os clientes recentes, principalmente cliente com mais de 1 ano, com cliente com mais de 2 anos, com clientes, pesquisar os clientes que precisou de uma assistência técnica, perguntar se a assistência técnica foi dada, qual foi o tempo, se de fato entregou aquilo que prometeu. Por quê? Porque energia solar, energia não é algo para amador. Vamos partir desse princípio. Energia não é algo para amador. Energia solar também não é algo para amador. Então, você precisa ter uma equipe técnica muito boa, desde quem está produzindo um orçamento solar, para entender qual é a necessidade do cliente, projetar, colocar os equipamentos que realmente atendam aquela necessidade, mas precisa de um engenheiro eletricista para fazer um projeto bem feito, precisa de uma equipe de instalação competente para instalar da forma correta, como manda as normas, como está no projeto que foi aprovado pela própria concessionária, e principalmente usar equipamento de boa qualidade, desde cabos, adjuntores, caixas que a gente utiliza, fazer um aterramento bem feito. Então nós já vimos situações, né, vimos situações acontecendo de alguém mostrar que o aterramento foi mal feito, passou um cachorro ali próximo ao padrão de luz e foi eletrocutado e morreu, né? Depois veio alguns outros animais pequenos ali e o cliente já encontrou morto. O que é isso? Aterramento mal feito, equipamento mal instalado, porque daí muitas empresas, para ganhar o cliente, ela faz preço muito baixo, contrata muito ruim, porque daí pega o profissional para pagar pouco, pega o profissional que não tem a capacidade de fazer o serviço, e quem paga a conta final é o cliente que achava que ia economizar. Jerry, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que colocou uma energia solar na casa dela, até foi na chácara, não foi no sítio, e aí a energia era boa, placas, o inversor, tudo de marca boa, mas na hora de instalar eles colocaram um cabeamento mais fino do que o recomendado nas normas. E aí ele teve uma série de problemas. E hoje eu ouvi de um comércio que a energia, ele fez uma estrutura para gerar uma quantidade de energia e não estava gerando nem 20% da energia por uma série de fatores, entre elas também por causa da manutenção. Não estava dada a manutenção, ou às vezes na hora que a pessoa foi instalar lá, não observou alguns detalhes, como por exemplo, posicionamento de sol, sombra do prédio vizinho, uma árvore que está na frente. Então tudo isso
é importante na hora de colocar energia solar, né? É importante. Hoje, eu até passei em uma cliente, você me acompanhou, né? Hoje Uhum. pela manhã, em Pimenta Bueno, e a gente fizemos o quê? Fizemos uma visita técnica. Fizemos uma visita técnica para cliente. Então, é preciso observar, é preciso observar onde vai ser instalado esse equipamento, qual é o posicionamento que essas placas vão ficar, até mesmo onde vai colocar o aparelho, o inversor. A gente orienta sempre para colocar em locais ventilados, não em locais fechados, porque ele já esquenta por si só. Então, se você coloca em local muito fechado, ele vai perder eficiência, ele vai desligar, ele corre risco de ter uma pane. Então, saber, aquilo que eu disse, saber elaborar desde o orçamento à instalação. É muito importante saber com quem está trabalhando. Isso é muito interessante. E a, a segurança, principalmente se tratando de energia, e como o Gerry acabou de falar, ela é fundamental. Ô, Gerry, com a chegada da tecnologia e o elétrico está tomando conta, desde coisas tão simples, aliás, já vem esse crescimento com os eletrodomésticos. De repente começa a chegar a bicicleta elétrica, a moto elétrica, o carro elétrico. E eu vou falar até daqui um pouco até ser humano elétrico e clone elétrico estão fazendo, né? Porque vem numa É, corrente que parece que não tem mais volta, né? E aí aumenta a demanda. Eu ouvi outro dia, até num podcast assistindo, sobre inteligência artificial. O problema, e aí a pessoa dizia que o problema da inteligência artificial é o consumo da energia, porque ele é dezenas, centenas de vezes mais do que algo comum, algo normal. Não tem como comparar. Então o jeito é nós se prepararmos e a gente se adequar a essa nova realidade. E aí, relacionado a isso, vai chegando também novidade e o mundo da energia solar, da energia renovável, esse mundo também está pensando nisso e está buscando tecnologia. Não para. Você teve outro dia na feira em São Paulo, né? fui na Como é que Intersolar. tinha muita novidade lá? Como é que foi a feira? Qual que é a tendência aí para o futuro? É a terceira feira Intersolar que a gente participa. É a segunda em São Paulo. São Paulo, essa feira é a maior da América. A Feira Internacional de Energia Solar é a maior da América. Feira grande, ela acontece sempre a última semana de agosto, né? E esse ano nós estivemos na feira e vimos novidade na feira. Algo que muita gente ouviu falar foi que em Minas Gerais não estavam aprovando mais projeto de energia solar. Ouviu falar sobre isso? Ouvi falar sobre isso. Não é mentira, é verdade. E aí, a concessionária de energia alega inversão de fluxo de rede. O que é isso? Ela diz o seguinte: olha, tem mais energia solar disponível do que cliente para consumir essa energia. Então eu não posso aceitar, porque o que eu vou fazer com essa energia excedente? Então ela diz: então tem uma inversão de fluxo, tem mais geração do que consumo. Então ela não aprova projetos mais grandes. Projetos novos, mas os que já tem, Não, pode? os que Vai já ficar? têm permanece e aprova projetos residenciais até 7,5 kWp, que dá em média aqui, falando em termos de quilowatts, em média 900 a 1.000 quilowatts, ou seja, residenciais. Então esse não parou, esse continuou. E nós começamos a ver que a Feira Internacional de Energia Solar, ela já começa a trazer já uma solução para isso. Então o que a feira tinha muito na feira e muito debate, muita capacitação lá sobre o uso do armazenamento da energia. Então, como que eu armazeno energia? A gente sabe que a energia gerada ela entra na rede e ela precisa ser utilizada imediato, né? Então, como que armazena a bateria? Usando baterias. No caso da energia hidrelétrica, por exemplo, as subestações são para isso? Eles armazenam um pouco ali ou não? Ou Não, só para não, operação? não. As subestações elas são feitas para distribuir Só distribuir. nas redes e baixar a tensão da energia. Então, a energia chega aqui, por exemplo, na subestação da cidade em alta voltagem e essa subestação ela transforma essa energia para uma voltagem menor e os transformadores da rua é rebaixado para baixa tensão para entregar a energia 220, 110, como é Ou conhecido por seja, as nós. concessionárias têm dificuldade em estocar energia. Elas têm dificuldade, não tem uma outra forma de estocar energia, não que eu conheça, que não seja através de baterias. Certo. A energia injetada na rede ela precisa ser utilizada.
Não tem como estocar energia, a não ser usando baterias. O único jeito de guardar ela seria usando baterias, mas e aí não é qualquer bateria? Porque, Não. aliás, todas as baterias pode guardar, mas uma bateria que seja capaz de guardar, segurar e poder depois tirar dela a quantidade certa, sem muitas percas, né? Isso, aí essas baterias para armazenamento de energia, elas são pensadas justamente para atender a necessidade dos clientes. Então, não é qualquer bateria. Ela é uma bateria projetada para esse fim. Então, são baterias de lítio, né? Por quê? Para baratear o custo e porque ela tem uma capacidade de força muito, mas muito superior à bateria de chumbo, que a bateria de chumbo, para quem não está familiarizado com o termo, é a bateria que usa em carro, Certo. caminhões e tal. Então, para a energia solar, o recomendado é utilizar bateria de lítio. E ela já é feita para esse fim. Hein, Gé? E aí, pensando nisso, na feira, você disse que apareceu muita novidade e já há um movimento para essa tendência de pensar no armazenamento da energia que vai começar a sobrar. Sim. Em Rondônia, nós já começamos a ter reprovação de projetos de energia solar da concessionária de energia e dizer, olha, aqui tem inversão de fluxo de rede. Nessa região não dá para pôr essa quantidade de energia. Aí você imagina um Já, supermercado. pera aí então, pera um pouquinho, só para me entender aqui, talvez alguém precise entender. Tá. Porque tem algumas pessoas construindo grandes usinas para gerar energia e vender essa energia? Ou só a residência mesmo, o pessoal que está fazendo, à medida que vai aumentando e as pessoas vão colocando em casa, já está causando essa sobra? A residência é a grande maioria, mas tem também usinas grandes. Porque daí tem usinas grandes, tanto que daquelas pessoas, dos investidores que faz para vender essa energia, e tem usinas grandes de empresas, que elas constroem essas usinas para atender a demanda delas. Então, as redes de a concessionária de energia, ela tem diversas redes ali. Então, às vezes, em algum determinado local, ela diz, olha, aqui deu inversão de fluxo de rede. Porque a rede que eu tenho disponível aqui não suporta essa quantidade de energia e eu não tenho onde distribuir, porque nessa região onde essa rede atende, não tem consumidor suficiente para consumir essa energia. Então, ela reprova o projeto dizendo, deu inversão de fluxo. Qual é a solução? A solução é utilizar, então, um sistema de bateria. Então, na feira, nós vimos muito chamado BESS, que na verdade é um rack de bateria. Esse rack ele foi projetado, a engenharia conseguiu projetar algo surpreendente, colocando uma espécie ali de um radiador. Estou usando a palavra radiador, é bem parecido, tá? Uma espécie de radiador para que as baterias não aqueçam, então elas vão acumular mais energia, a energia vai durar mais, vai ter menos aquecimento e ela vai suportar por muito mais tempo a carga. Então, bem dimensionado, hoje é possível onde a concessionária de energia reprova um projeto, por exemplo, para um hospital, para um supermercado, para uma indústria, ela utilizar esse sistema. E aí a concessionária não pode reprovar. Por quê? Porque nesse sistema a gente vai trabalhar o zero grid. Só para a gente entender os termos aqui. On-grid é ligado na rede. Certo. Quando eu falo eu estou on, eu estou ligado a uma rede. Vamos trazer aqui para o palavreado que todo mundo entende. O pai está on, o pai está ligado numa rede, tá acessível pelas meios online, digitais, né? está online, né? Ele está on. Isso. Tá. Offline, né? Off-grid, aí na energia, o off-grid ele está desligado da rede, ele está só num sistema de armazenamento. E o zero grid, ele pode estar ligado na rede, mas ele não está injetando na rede. Então, você monta um sistema para o cliente grande, coloca um banco de bateria grande para ele, e aí coloca um aparelho que não deixa ele injetar essa energia na rede. Então, durante o dia, ele vai gerar energia, vai atender a demanda dele, né, a necessidade dele durante o dia. A sobra, ao invés de ser injetada na rede da concessionária, ela vai ser injetada num banco de bateria, para à noite ou no momento que acabar a energia, ele utilizar aquela energia que está reservada ali. Então você acha que há uma tendência para que o zero grid ele expanda? Existe uma tendência muito grande para o zero grid ser uma fonte de aquisição muito procurada.
E é assim, ela é muito viável. Hoje é pouco conhecida, mas ela é muito viável, principalmente para quem consome muito. E quem consome muito, eu estou falando de consome muito mesmo, acima de 10, 12 mil reais, 20 mil por mês que paga de energia aí. Ô, Jerry, e aí vem aquilo que nós falamos que nós vamos anunciar. A Bluet já está dentro dessa linha de pensamento, dessa tendência do grid zero. A Bluet ela é mais dinâmica. Ela pode ser utilizada como grid zero, ela pode ser utilizada como off-grid e ela pode ser utilizada para um backup. Então, Então vamos lá, vamos pegar esses termos tudo. Para backup, talvez. ok. Backup você vai lembrar de virtual aí, né? Você vai lembrar de um computador, fazer um backup e tal. Vamos lá, apresentar então a Bluet. Conta um pouquinho sobre ela aí. Como é que foi isso aí? Como é que é trazer isso aqui? Depois vamos falar um pouquinho sobre ela. Na feira que nós tivemos em São Paulo, na Feira Internacional de Energia Solar, observando essa tendência, essa mudança, nós fomos em busca de solução. E conhecemos então essa marca, a Bluet. E durante conversa com os técnicos, com os CEOs da Bluet, eles disseram para a gente que estava expandindo e que queria alguns integradores de energia solar para ser representante da marca. Vamos colocar ela aqui mais aqui. Para ser representante da marca no estado de Rondônia. Na verdade, para ser distribuidor exclusivo no estado de Rondônia. E aí, então, depois de muita conversa, muito bate-papo e entender um pouco sobre o equipamento, nós assinamos um contrato com a Bluet Brasil como distribuidor exclusivo da marca. Então, só a Extrasol tem à disposição esse produto? Não, claro que não. Nós somos distribuidores, então qualquer empresa de energia solar, qualquer pessoa que precisa desse equipamento, nós podemos estar negociando, pode vender, mas precisa ser comprado através da Extrasol Energia Solar, porque nós temos um contrato de exclusividade com a marca na distribuição em Rondônia. Tá? Então tá, GR, ó. Esse aqui é o Bluet. Isso. O GR não trouxe as placas, né? Você não trouxe a placa. Mas aí você vai explicar aqui mais ou menos como que funciona, né? E a gente vai tentar aqui pegar. De repente, enquanto o GR for explicando aqui, eu vou mostrando alguns detalhes. Você vai acompanhando aí como que funciona, o que que tem nela aqui, para você já ir conhecendo essa novidade aí que tá chegando para o mundo, né, do mercado da energia solar. Isso aqui é uma estação de energia. Essa é uma estação que nós chamamos de estação portátil. É um modelo AC180, ela tem 1.400 watts, ela tem entrada aqui, tem saída, na verdade, tipo C, para carregar celular, né, ou outro tipo de equipamento, tem saída USB, tem duas saídas de tomada 127 para energia, né, saída de energia. Esse equipamento é uma bateria de lítio, mas ela não é só a bateria, ela é uma bateria, ela é um inversor e ela é um controlador de carga, tudo em um equipamento só. Aqui utiliza-se essa porta para carregar através da tomada. Quais as formas de carregar essa bateria? Você pode carregar através da tomada da sua casa, pode carregar pela placa solar, ou pode carregar, como ela é uma estação portátil, ela é interessante para você ter em casa, para quando acabar a energia, você não ficar no apagão, colocar ali uma rede prioritária, né? Algumas lâmpadas, geladeira, freezer, para não ficar sem energia. E você está indo para um acampamento, uma pesca, um camping aí, você, em vez de levar um gerador barulhento, que utiliza gasolina ou diesel, você leva essa estação de energia aqui, sem barulho, e aí você está indo no seu carro, a bateria não está 100% carregada, através do acendedor de cigarro você consegue dar uma carga na bateria. Gente, você estava me mostrando que ele também carrega celular por indução. Carrega celular por indução. Não sei se o seu carrega por indução. O meu carrega por indução. Mas na parte superior. Na parte superior, vou até virar aqui, depois a gente vai fazer aqui a puxada de câmera. Isso. É onde você coloca o celular para carregar por indução. E ela pode estar conectada na energia solar e você utilizar ao mesmo tempo. Você vai utilizando, ela vai recarregando e ao mesmo tempo você vai consumindo. Inclusive ela tem um modelo de placa dobrável. Então esse modelo de placa dobrável, ele permite, quando você fecha a placa, você dobra ela tem uma alça, ela fica como se fosse uma maletinha. E ela não é diferente das placas tradicionais, que a parte superior é de vidro, essa não, é uma borracha.
Então ela não tem aquele risco de quebrar. Então, para quem gosta de camping, de pesca, é o produto perfeito. Você leva uma placa fácil de carregar, leve, conecta na bateria, durante o dia ela vai estar carregando, você vai estar utilizando, à noite ela vai ter carga para lâmpada, ventilador, um equipamento ali prioritário que você queira ter lá no rio. Até uma geladeirinha. Ô, Jerry, essa daqui, ela é uma de entrada ou tem uma menor que essa de entrada? Como é que é a classificação delas? Ela tem outros modelos menor que ela, mas ela é um produto que a gente fala que é o portátil, né? Então ela ainda está no portátil. Ela ainda está naquele produto que o cliente compra até mesmo para levar para camping, né? Pelo peso, pelo tamanho, pela potência. E aí nós temos modelos maiores, que, então eu quero para suprir a necessidade da minha casa. Eu tenho 2 ar-condicionado, eu tenho ali uma geladeira, um freezer, e eu quero montar um sistema 100% off-grid. Eu posso? Pode, passa todos os equipamentos que tem, a gente consegue dimensionar e montar um projeto 100% off-grid. Não, eu não quero montar 100% off-grid, mas onde eu moro, outro exemplo, onde eu moro, a luz sempre acaba e fica ali um dia sem energia, fica horas sem energia, e quando acabar a energia, eu preciso de uma fonte de energia, eu não posso ficar totalmente sem, para manter algumas coisas. Aí entra a parte do backup. Então ela pode estar ali, a gente consegue fazer uma instalação, uma forma de instalar que quando acabar a energia da concessionária, ela automaticamente liga. Chegou a energia da concessionária, automaticamente ela desliga. Então é possível também trabalhar assim. Ela fica como se fosse uma fonte de backup. Então por isso que ela é muito mais dinâmica ainda do que o outro aparelho grande que eu tinha mencionado anteriormente. Jerry, então, se o cliente ou a pessoa interessada quer fazer aquisição de um produto como esse aqui para sua casa, ele entra em contato com vocês vão fazer um orçamento, ou as empresas que forem vender o produto. Outras empresas de energia solar vão ter. E aí você vai passar o projeto para a pessoa, dentro daquilo que ele pediu. É um produto novo, chegou agora, já está precificado, ele falou que já está precificado, mas ele precisa de saber qual a sua necessidade para indicar o produto correto e saber se você já tem energia solar, se você não tem, porque cada caso é um caso. Porém, quem não tem energia solar ou não quer comprar as placas solar e quer ter ele só para o que se chama de backup, isso, pode levar ele. É como se fosse, só para traduzir, como se fosse um no-break, né? Como se fosse um no-break. Aí você coloca lá o teu computador, a tua televisão, e mesmo que está sem energia, você tem, de repente, um ventilador à noite ali te fazendo um ventinho para você dormir e acessando o teu smartphone, o Wi-Fi dali ligado. Então, eu acredito que esse produto aqui é um produto, Jerry, que veio para ficar. Sim, também acredito muito nisso. Que legal. Não sei se você gostou. Você quer saber mais sobre esse produto? Vai ficar aqui na tela embaixo aqui. Esse aqui é o contato do nosso amigo Jerry. Se você quiser mandar também aí uma pergunta para o Embaixada Cast, pode mandar a pergunta aqui, porque o Jerry vai responder a pergunta, né? De repente você tem alguma dúvida, pode fazer a pergunta aqui que a gente vai repassar aqui ao Jerry. O Jerry vai responder a pergunta. Se você precisar de qualquer coisa relacionada à energia solar, é só falar com a Extrasol Energia Solar. Beleza, Jerry? Vamos colocar aqui atrás de novo, Jerry, para nós finalizar aqui. Jerry, muito bom. Apresentamos aí a Bluette de uma forma assim até bem simples. Eu vou me comprometer com você, nós vamos fazer um tutorial, né? Já está combinado aqui, e nós vamos fazer um tutorial da Bluette e nós vamos colocar no canal. Em breve tá aí o tutorial da Bluette para você conhecer um pouco mais desse produto, né? E saber como ele funciona e a melhor maneira de você adquirir. Beleza? Combinado? Jerry, muito bom o bate-papo. Eu creio que se a gente for ficar falando de energia solar aqui, nós vamos longe, né? O assunto não termina não, né? Muito bom. Muito obrigado aí por ter... Mas o horário foi embora, Jerry. Ter feito esse convite. Pois é. Mas isso é bom, né? Um papo tava... Qualquer hora dessa, a gente vai voltar aqui, de repente, com o Vanderlei, com o Jerry, e aí a gente bate um papo, aprofunda um pouco mais dentro desses temas, né, que nós iniciamos. Eu falo que a gente apenas iniciou, porque de vez em quando a gente vai estar falando de tecnologia, e energia solar está dentro da tecnologia, isso que vai chegando aqui está dentro desse assunto tecnológico, né? E a gente vai estar aprofundando um pouco mais esse bate-papo. Jerry, agora tu tá entre São Francisco, Cacoal, fazendo esse giro
todo, mesmo você estando em São Francisco, eu percebi hoje que você continua dando assistência do mesmo jeito, Cacoal, né? Ali tem uma base em Cacoal. Como é que as pessoas fazem para poder achar a base de vocês ali em Cacoal, com a equipe ali? Ou nas outras cidades, pode falar de todas aí. Em Cacoal nós estamos na Anísio Serrão, número 1327, bairro Princesa Isabel. Nós estamos na Anísio Serrão com a Marechal Rondon. Bem ali na esquina, em frente o espetinho do Bolívar. Bem ali, é fácil achar. A Marechal Rondon é aquela rua da feira de quarta-feira em Cacoal. Quem é de Cacoal sabe muito bem qual é a feira que eu estou falando. E a Anísio Serrão é a feira, é a rua que passa em frente à prefeitura, passa entre a prefeitura e a praça de Cacoal e vai sentido Teixeirão. Então, muito fácil. Pegou Anísio Serrão, 1327 é o número do nosso escritório lá em Cacoal. Nos demais municípios, nós estamos em Chupinguaia, ao lado do Banco do Brasil, na rua principal, Tancredo Neves. Nós estamos em Vilhena, próximo ao Banco Basa, ao lado da Casa do Chimarrão. Nós estamos em Nova Brasilândia e nós estamos agora em São Francisco do Guaporé. Jerry, essas são as bases fixas, mas vocês atendem na região toda, né? Tá ficando aí o seu contato aí, vocês atendem na região toda, Zona da Mata, Zona Rondônia. da Mata, 429, o Cone Sul todo, nós temos atendimento. Na verdade, até Porto Velho nós temos atendido. Jerry, muito bom. Que bom ter tido aqui, eu que agradeço. Muito obrigado, né, por você ter aceitado esse convite. Né, o GR veio a convite porque a energia solar é algo que há um interesse coletivo, eu diria, das pessoas em saber um pouco mais, conhecer um pouco mais, né, e trazer esse conhecimento. Para mim é uma alegria também, é um orgulho poder contribuir, né, com um pouco mais de informação para as pessoas. GR, suas considerações finais aí, se quiser. Gratidão imensa, Cleuber. Gratidão imensa. Eu sou muito grato por estar aqui hoje fazendo esse bate-papo contigo. Participando do seu podcast, né, desse projeto maravilhoso que está sendo o Embaixada Cast e levando um pouco aí, talvez, de informação para quem possa assistir, ouvir aí o podcast Embaixada Cast, tá? A gente se coloca também à disposição, me coloco aqui à disposição de quem tiver alguma pergunta, um questionamento, não entendeu algo que a gente falou aqui, pode passar aí, fazer a pergunta que a gente, na medida do possível, vamos atender, vamos tirar, esclarecer as dúvidas. Muito bem, foi bom ter você conosco até esse presente momento. Deus abençoe. Não esquece de dar o seu like. Gostou? Eu sei que teve alguma coisa aqui que de repente falou. Aí a sua mente agregou um pouco de conhecimento. Então dê o seu like, se inscreva se não é inscrito no canal. Continue acompanhando aí os nossos podcasts, os cortes que a gente faz. Muito obrigado. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Fui!